O dia não havia clareado quando os mandados começaram a ser cumpridos. Com a ajuda de um alicate hidráulico, os policiais cortaram a corrente do portão de uma casa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Na casa, alvo de busca e apreensão, funcionava uma das centrais telefônicas da organização criminosa especializada em fraudes pela internet. A mulher encontrada na casa foi detida para averiguação e levada para a sede do DEIC em São Bernardo. A operação Fake Hammer é resultado de uma extensa investigação da delegacia que investiga o crime organizado e lavagem de dinheiro no ABC Paulista. Mais de 110 policiais civis se dividiram para cumprir 10 mandados de prisão e 55 de busca e apreensão. A gente não tem como estimar o número de participantes da quadrilha, porque isso é uma organização criminosa. Desde cedo, os suspeitos foram chegando aos poucos, como este detido em casa, em Guaianazes, extremo leste da capital. Datena, agora são 9 horas da manhã, olha só, e acabou de chegar mais uma viatura, trazendo mais um preso aqui dessa operação. Esse criminoso, ele foi detido em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Essa quadrilha muito bem organizada já fez pelo menos 50 mil vítimas em todo o país. A vítima, ao procurar leilão, ela via algum site, fazia o cadastro e, posteriormente, a pessoa recebia uma ligação. A vítima iludida providenciava o pagamento mediante transferência bancária e caía na conta já de uma pessoa que era aliciada pela organização criminosa. Durante a investigação foram identificados cerca de 200 sites falsos. Muitos deles usavam a marca de instituições financeiras conhecidas para atrair a confiança das vítimas. Datena, a organização criminosa focava principalmente em sites de leilões falsos de veículos, mas também realizava outros tipos de fraudes, como, por exemplo, empréstimos e vendas de ingressos falsos. Segundo a polícia, o prejuízo das vítimas levantadas até agora pela investigação varia de 20 mil até 200 mil reais. Um deles foi preso em Manhumirim, em Minas Gerais, que fica a cerca de 800 quilômetros de São Paulo. A participação de várias mulheres é investigada. Segundo a polícia, elas são suspeitas de agir nas centrais de atendimento telefônico aos compradores interessados nos falsos anúncios. Os mandados de prisão temporária são por crimes de estelionato e organização criminosa. Expectativa de que novas vítimas apareçam? Muita. A nossa expectativa tem, como eu falei, havia mais de 200 sites criados, né, pelo elo em comum nessas células que eram os programadores. E a gente vai focar na organização criminosa, porque são muitas vítimas, e tentar distribuir para cada local onde foi registrado o boletim de ocorrência a qualificação das pessoas identificadas. Olha, eu não sei se é a 8ª ou 10ª matéria que a gente mostra de crimes pela internet. Eu não sei. Crime contra auxílio emergencial, crime de vendas pela internet. Por quê? Porque as pessoas ficaram presas em casa, as lojas ficaram fechadas, ou de rua ou de shopping. Então, todo mundo se acostumou a comprar pela internet, claro. Né? As pessoas passaram a comprar muito mais pela internet. Passando a comprar muito mais pela internet, quem entra na internet se expõe cada vez mais a comprar aquilo que não recebe, não é? A comprar aquilo que recebe, mas não é o que você pediu. Por exemplo, o cara comprou um iPhone e recebeu uma mandioca. Quando ele chegou em casa, quando chegou o pacote da casa dele, ele abriu, era uma mandioca. Não dava para ele conferir. Você vai reclamar com quem? Com o Abreu? Não, você tem que reclamar com a polícia, mas até aí o Abreu já tomou o seu dinheiro. Esse é o grande detalhe. Então, tome cuidado com toda e qualquer transação que você fizer pela internet. Outra coisa fundamental, jamais passe os seus dados pela internet ou pelo telefone. Dados de CPF, RG, cartão, número de cartão, conta de banco, nenhuma instituição financeira senha, nenhuma instituição financeira pede para você, nem por telefone, nem pela internet, esse tipo de informação. Isso é entre você e a instituição financeira, seja banco, sei lá o quê, empréstimo que você fez, jamais forneça dados por telefone nem por internet. Já é o princípio para você não cair nesses golpes. E também tem pessoas que estão indo na casa de determinadas pessoas, principalmente aposentados, não é? E vão lá e dizem o seguinte: olha, eu sou do banco tal, eu vim pegar o seu cartão aqui,
porque o seu cartão foi clonado. Então, por favor, você me dê o seu cartão, me passe os dados e tal, que você vai receber o cartão daqui a pouquinho, vai receber um cartão novinho, já com possibilidade de você usar, sem que utilizem o seu cartão. Não atenda a essas pessoas, de forma alguma. Faça, de preferência, quando você tem dúvida, você vai conversar com o banco presencialmente. Ah, Datena, mas tem aglomeração. Não, tem bancos que estão respeitando, a maioria dos bancos está respeitando distanciamento social e daí por diante. Tem dúvida muito grave, sumiu o dinheiro da sua conta e tal, você vai ao banco, tenta saber o que aconteceu. Conforme for, se o banco não resolver, você vai na polícia, porque você foi golpeado, recebeu o golpe. Faça de tudo para não ser mais uma dessas vítimas de crimes pela internet, pelo telefone. Evite contato com pessoas que parecem facilitar a situação para você, até no próprio banco, no caixa eletrônico, quando alguém tenta te ajudar, o que já não era mais frequente voltou a ser. Tome cuidado extremo, porque os ladrões estão migrando para o crime virtual, estão migrando para os crimes por telefone. Não dê dados em hipótese nenhuma, nem pela internet e nem pelo telefone. Por favor, isso aí é um bem que você vai fazer para você mesmo. E eu gostaria de dizer para as polícias que cada vez mais dessem verba para a sua divisão de crimes pela internet, de crimes virtuais que têm aumentado muito durante essas pandemias. Muitas pessoas já se acostumaram, por uma questão de não se deslocar em ônibus lotados, em trens lotados. Infelizmente, para quem tem loja na rua ou quem tem loja em shopping, muita gente já se acostumou a fazer transação pela internet. Tome cuidado com essas transações, compras pela internet. Tome cuidado com essas compras pela internet, mas já é uma realidade. A pandemia, ela simplesmente adiantou o que já era um processo natural. Qualquer coisa a mesma coisa que pedir comida, o cara está pedindo vestido, sapato, o cara está pedindo o que tiver. Compra o que precisar pela internet. Então, tome muito cuidado com essas compras, que muitas delas podem significar, na realidade, golpe. Tome cuidado com transação pela internet, que pode significar golpe. Tome cuidado com as suas contas virtuais, porque pode ter gente hackeando as suas contas virtuais, clonando os seus cartões. Tome extremo cuidado. O mínimo cuidado de você tomar é mínimo mesmo, mas o máximo ainda é mínimo, é pouco. Tome muito cuidado. Ouça o que eu falei, bota isso dentro da sua cabeça, qualquer dúvida, vai no banco e tenta esclarecer sua situação com o banco. Se o banco não esclarecer, vai na polícia, entendeu? Se você perceber que tem algum golpista te ligando e ele deixar algum telefone para você ligar, você passa o telefone para a polícia. Largue na mão da polícia, não dê dados e nem ligue para essas pessoas, ok?